Olá pessoal, eu espero encontrá-los bem. Hoje nós vamos dar continuidade à temática socioemocional e retomar um pouquinho do que foi o nosso primeiro módulo, já passando hoje para o segundo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Então, se a gente for pensar, né, na estrutura que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais, ela traz um caminho a ser traçado, né? É o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, né, na convivência social, a tomada de decisões responsáveis, né? E com isso, o aluno vai desenhando ali o seu projeto de vida. Mas quando a gente fala na formação do aluno, a gente tem que pensar em como o professor em sala de aula acaba por desenvolver esse trabalho. Porque a gente precisa ser alfabetizado antes da gente alfabetizar, né? Então, esse momento é um momento que eu peço que vocês olhem para vocês também, né? Agora que a gente vai entrar na temática do autoconhecimento, que vocês olhem também para vocês, enquanto pessoas, enquanto seres humanos que vão dividir, né, experiências, compartilhar experiências com os estudantes que estão nas mãos de vocês, tá? Vamos lá, vamos começar. A pauta, então, do nosso encontro hoje era essa apresentação. A gente vai ver os objetivos desse encontro, depois veremos a apresentação conceitual, vamos amarrar algumas ideias, e daí depois vocês poderão encaminhar as dúvidas, observações pelo e-mail que vai ficar aqui registrado no template que está sendo gravado. Bem, e aí a gente encerra. Então, o objetivo desse encontro é a gente retomar o módulo 1, como eu tinha dito para vocês, ampliar um pouquinho, aprofundar o nosso olhar em relação aos aspectos que estão diretamente ligados à origem das emoções, como percebê-las, como controlá-las, né? E adequar o nosso comportamento a partir do conhecimento. E daí a gente vai reconhecer algumas estratégias para nos educarmos diante dos desafios e das possibilidades que a vida nos traz, né? No dia a dia, na convivência, as coisas que são boas, as agruras da vida, as coisas que a gente não tem controle, enfim. Vamos lá. Então, no primeiro módulo, nós vimos como classificar as emoções, né, em agradáveis ou desagradáveis, de alta ou de baixa energia, né? Vimos também que as emoções, elas são resultados dos nossos pensamentos e que nós podemos descobrir de onde elas vieram, né, a partir daquilo que a gente vinha pensando. Vimos que podemos desafiar os nossos pensamentos, né? E aí, ver se esse pensamento que estamos tendo, de fato, ele pode ser algo que possa ser provado por você, ou talvez mais para frente a gente vai estudar um pouco sobre isso, se é uma armadilha da sua mente, né? E vimos também a intensidade das emoções, né? E como que elas vão se graduando no decorrer do que vamos sentindo e pensando. Bom, no gráfico, né, das emoções, acho que vou voltar aqui. No gráfico das emoções, né, que a gente fez aí classificando, no segundo momento do primeiro módulo, nós falamos um pouquinho sobre a indiferença, a emoção da indiferença. Então, se nós formos olhar aqui, né, no módulo, quanto mais digamos que a gente esteja falando de uma emoção agradável e de uma emoção de alta energia. Então, a euforia por meio da alegria, né? Ela é uma emoção que estaria aqui, né? Neste campo amarelo, mas de alta intensidade, né? A felicidade talvez num campo mais mediano, né? Dependendo da intensidade. Mas quando a gente fala da indiferença, da emoção da indiferença, ela é uma emoção linear, porque ao contrário do que a gente, né, escuta falar sobre o oposto do amor, sobre o oposto da amabilidade, que seria o ódio, né, ao contrário disso, o oposto seria a ausência de emoções, a ausência de
de sentimentos. Então, quando a gente reflete sobre a indiferença, a gente precisa refletir essa emoção por duas perspectivas, né? Pela perspectiva de quem está sentindo a indiferença e pela perspectiva de quem está sendo o alvo da indiferença, né? Quem está sentindo indiferença não está sentindo nada, né? Já desistiu das emoções e dos pensamentos sobre aquela situação ou aquela pessoa. Mas o alvo, às vezes sendo uma outra pessoa, em se tratando de estudantes, alunos, né, da educação básica, às vezes esse aluno que pratica a indiferença, ele consegue ser muito sutil, né? Ao passo que o aluno que está sendo alvo desse sentimento e dessa emoção, por muitas vezes apresenta timidez de relatar o que está acontecendo, e essa sensação de desprezo, essa sensação de desapego é uma sensação muito ruim de ser lidada, especialmente nessa faixa etária. Então nós, enquanto educadores, precisamos tomar muito cuidado com isso, né? E perceber se temos alunos que estão nesse campo de sentimento, tanto no sentimento ativo como no passivo, né? Para a gente ver como que a gente pode orientar e organizar melhor essas situações. Então vimos isso no primeiro módulo, tá? Bem, como eu tinha dito a vocês no início, no segundo módulo nós vamos falar de autoconhecimento e diálogo interno. Então, assim, se a gente for ver, né, existem algumas fontes onde podemos beber aí informações sobre o autoconhecimento. Do ponto de vista da filosofia, né, o autoconhecimento, o conhecimento, ele está ligado com o conhecimento de si, e a finalidade seria a busca da natureza ética e a busca da realização de algo que leve esse sujeito a ser mestre de si e consequentemente, um ser humano melhor. Se a gente for ver a neurociência e a psicologia, elas trazem aí uma outra contribuição, né? Ela não traz uma contribuição visando a universalidade. Tanto a psicologia quanto a neurociência, ela fala que é importante que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento para que sejamos mais felizes. E aí eu pergunto para vocês, dessas três aí fontes, qual seria a mais adequada para a gente trazer para a sala de aula? Enquanto pedagogos, não podemos fazer análises psicológicas, né? Nem neurocientistas. Enquanto pedagogos, o que podemos fazer seria observar e proporcionar um estudo, uma pesquisa sobre a origem, né, e a importância de se autoconhecer. Então eu sugiro que nós estudemos, né, o que a neurociência diz sobre isso, estudemos o que a psicologia diz sobre isso, mas que principalmente busquemos na filosofia elementos que podem embasar a nossa fala, né, embasar o nosso conhecimento que será partilhado com o aluno. Isso porque é nesse campo que nós temos voz, é nesse campo que nós podemos agir, né? Obviamente que trazendo essas outras contribuições, mas não analisando alunos por esses outros dois vieses, né? Bem, se a gente for retomar as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né? O autoconhecimento, ele está muito ligado a muitas das habilidades, né? Ele está ligado à questão da busca pelo conhecimento, ele está ligado à ampliação desse repertório cultural, ele está ligado à comunicação, né? Ele está ligado a como esse aluno vai fazer uso das tecnologias e como que a gente vai construir essa cultura digital na escola. Ele vai estar ligado com as responsabilidades e a cidadania, ele está ligado com empatia, eu acredito que com todas, né? Até no poder de argumentação, quando o aluno se autoconhece, ele tem mais capacidade para argumentar alguma coisa.
Então, é uma habilidade que vai estar presente aí, né, dessas competências. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o autoconhecimento e a ética, né, para a gente fazer esse mergulho em nós mesmos, né, e parar para pensar um pouquinho sobre a gente, que no decorrer do dia a dia, na nossa correria, na nossa vivência em sociedade hoje, é quase que impossível a gente parar para ter tempo para olhar para a gente mesmo, para dentro da gente mesmo. Eu peço que vocês parem, né, e pensem aí, quais são os seus anseios, o que te deixa feliz, né? O que a gente não abre mão para o nosso bem-estar, o que não condiz com os valores em que acreditamos, né? Quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios de vida, se a gente sabe dizer não na hora de dizer não, se exploramos novas experiências, se estamos abertos a ouvir a opinião do outro, se temos tempo para nós mesmos, se a gente utiliza o recurso da escrita para a gente organizar as nossas ideias e pensamentos, se a gente estabelece metas. E aí eu peço que vocês, com os alunos, sempre pensem em metas de curto, médio e longo prazo. Se a gente exercita a gratidão, né, o exercício da gratidão genuíno, né, não vamos falar da moda do uso da palavra de gratidão, mas o exercício da gratidão, e quando ele é genuíno, ele libera uma série de hormônios de prazer, né, na nossa corrente sanguínea. Então, assim, o que hoje a gente poderia ser grato? O que você poderia ser grato hoje na sua vida, né? E se a gente escuta a nós mesmos, às vezes a gente é envolvido diante de uma circunstância, diante de uma situação e levado a fazer algumas coisas escutando aos outros. A questão dos princípios e dos valores, ela é uma questão que precisa nortear as nossas vidas, né? Então, isso é o que eu faço no meu trabalho, isso é o que eu faço com o outro, isso é o que eu espero que o outro faria comigo. Então, quando a gente fala do autoconhecimento e de ética, não dá pra gente não falar do imperativo categórico de Kant. Então, imaginem, Kant tinha aproximadamente 16 anos, no século XV, ele parou para falar um pouquinho sobre como que a gente deveria conviver, né, socialmente, como que a gente deveria estabelecer relações para que não sofrêssemos. Então, o imperativo categórico de Kant, ele defende indivíduos que deveriam agir conforme aquilo que gostariam de ver como lei universal. Então, ou seja, eu só faria aquilo que eu gostaria que todos que convivessem comigo fizessem comigo. Então, isso seria a lei universal. Se a gente for parar para pensar, será que no nosso dia a dia a gente só faz coisas que gostaríamos que fizessem conosco? Será que aceitaríamos todas as nossas atitudes? Quando a gente perpassa pelo autoconhecimento, a gente tem que inclusive observar se a gente costuma ter atitudes e tomar decisões somente para agradar o próximo e não a gente. Ou somente para não sofrer consequências de dizer ou não, né? Então, o autoconhecimento, ele vai além de olhar só para a gente. Quando a gente fala do autoconhecimento e da ética, a gente está falando desse autoconhecimento que olha para dentro de si, mas em relação ao outro. É isso que o Kant traz aí. Então, quando ele faz as 3 máximas aí do imperativo categórico, né, que age como se a máxima da tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza, age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre com um fim e nunca como um meio. Age como se a máxima de tua ação devesse servir a uma lei universal para todos os seres vivos. Então, será que a gente tem feito isso em relação ao meio ambiente? Será que a gente tem feito isso em relação a quem convive conosco? Será que a gente tem feito isso em relação ao que consumimos?
Será que a gente tem feito isso ao que descartamos? Então, o movimento de autoconhecer-se é mergulhar dentro de você, né, de forma muito honesta, para refletir todas essas relações e para saber quais dessas relações te trazem bem-estar, quais não te trazem bem-estar, mas você também continua fazendo, né? E quais que te trazem mal-estar, né? E aí que é importante eu também ampliar para vocês que toda mudança, gente, ela é causadora de estresse. Toda mudança. Todas as vezes que a gente pensa em se conhecer, em se autoconhecer, é porque a gente está buscando melhora. Consequentemente, mudança. Toda mudança causa estresse. Quando a gente lida bem com essa mudança, ou seja, quando a gente está seguro de que ela deveria mesmo de fato acontecer, o estresse ele passa a ter o nome de eustresse, né? Quando eu não lido bem com essa mudança me foi imposta, ela está ferindo os meus princípios, eu estou tendo que aguentar isso, né? Está sendo difícil para mim, eu estou tendo que me enquadrar, eu estou tendo que me encaixar, isso está sendo dolorido, então eu começo a somatizar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho insônia, meu cabelo cai, enfim, eu estou passando por um momento de estresse. Então, quando a gente usa a palavra estresse no senso comum, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o estresse, na verdade, ele representa essa passagem pela mudança. E todos os seres vivos passam por isso, Andressa? Sim, todos os seres vivos passam por isso. Então, quando a gente vê um animal que foi resgatado fora do habitat dele e que ele estava quase morrendo e tal, de repente ele é trazido para uma equipe, para um zoológico, ele acaba sendo alimentado de uma maneira artificial, ele acaba tendo cuidados que ele não teria na vida dele no habitat natural, cuidados diferentes, ele está passando por uma mudança. Quando ele se adapta, cresce bem, reproduz, passa bem por tudo isso, é o estresse. Quando o animal precisa de ajuda, porque ele começa a dar sinais de entristecimento, de insatisfação, ele começa a não se alimentar, o que acontece? É uma sinalização de estresse, e aí aquela equipe vai cuidar daquilo. E assim acontece com a gente dentro da sociedade, então precisaríamos ficar atentos aos nossos sinais, né? Bem, então se a gente for agir aí de acordo com o imperativo categórico de Kant, né, exercitando o nosso autoconhecimento, nós precisaríamos saber como gostaríamos que agissem conosco. Então, quando eu peço para vocês fazerem aquelas questões todas para vocês, né, eu queria que vocês se perguntassem como que vocês gostariam de ser tratados no trabalho, no seu condomínio, no seu prédio, pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelos seus filhos, como que você gostaria? Como que, pelos seus familiares, pelos seus pais, como que você gostaria de ser tratado, né? Kant, ele traz isso à tona, né? Como que eu gostaria que fosse esse mundo para eu tornar isso uma lei universal? Essa visão universalista, né, ela defende os seguintes aspectos. O universal é a forma, a ideia, a essência do que pode ser partilhado por várias coisas e que confere às coisas da natureza ou o caráter que tem em comum. Ou seja, universal é o que deve ser, o que é válido para todos. Então, quando a gente pensa na universalidade e traz esse conceito para a nossa vida e para a sala de aula, é muito positivo, né? Quando o aluno está depredando uma parte da escola, destruindo, sei lá, uma atitude de vandalismo, ele sinaliza que ele não está pertencente e essa universalidade não está sendo trabalhada. Quando você tem na escola um determinado material e ele só é usado por determinado professor, né, ele não é partilhado, o que acontece? Essa cultura que se instala na escola esqueceu-se de revelar a questão da universalidade. Então, são conceitos da filosofia
que a gente pode trazer, né, emprestados para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento, para o nosso aprofundar em relação ao autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ao contrário do que nos parece inicialmente, né, que ele diz respeito só sobre como nós vivemos com o outro, sem levantarmos em consideração a perspectiva que só sabemos sobre nós refletindo sobre como convivemos em grupo. Então, é esse autoconhecimento que eu proponho que vocês estudem, que vocês analisem. Como que eu estou me portando, né? Se eu, não importa o outro para mim, então eu me autoconhecer também fica um pouco sem sentido, né? A busca se dá a partir de como vivo em grupo, sobre como me porto frente a ele, para melhorar o meu bem-estar e melhorar a convivência em sociedade. De nada adiantaria sabermos tudo sobre nós se nós não convivêssemos com ninguém, né? E vivêssemos isolados. Então, como professores, a nossa atuação nesse sentido, ela se amplia, né? Nós devemos proporcionar possibilidades que os alunos se autoconheçam, né? E que eles também reflitam sobre a sua atuação dentro da comunidade escolar, inicialmente dentro da comunidade escolar, né? Depois fora da comunidade escolar, com a sua família, com seus amigos. Então, e principalmente em busca de respeitarmos a diversidade. Porque quando eu reflito sobre mim e me comparo ao outro, aí eu vejo o quanto eu sou diferente desse outro, né? E o quanto ser diferente é importante. E o quanto conviver bem com a diferença também é importante. Então, o autoconhecimento nos leva a aceitar a diversidade, a desenvolver a questão da autoestima, a desenvolver a questão, né, da autoconfiança. Então, você terá esse aluno que vai saber lidar melhor com o outro a partir disso, né, a partir dele estar forte sobre o que pensa a respeito dele, né? Então, alguns princípios que eu sugiro que você reflita e que você pense também com os seus alunos são os princípios do que é respeito, do que é igualdade, e vocês podem comparar a igualdade com equidade, né? A universalidade, ela traz um embasamento filosófico da igualdade. Vocês podem se aprofundar no que diz respeito à equidade, o que é empatia, o que é excelência e o que é comprometimento, né? Esses 5 preceitos, eles podem ser assim destrinchados em sala de aula, né? E assim fazê-los refletir e exercitar isso, né? O significado de preceito, o significado de cada um deles, como que pode ir mudando a convivência e aprimorando, né? Então, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com ela, com essa autocrítica, é isso que a gente tem em vista, né? É esse aluno que a gente gostaria de entregar ao final da educação básica. Então, a competência trata do aprendizado que as crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar seus pontos fortes e as suas fragilidades e lidar com essas emoções, mantendo a sua saúde física e a sua saúde emocional. Então, as áreas do conhecimento que mais contribuirão para esse tipo de trabalho, gente, para vocês trabalharem com a questão da interdisciplinaridade, são as ciências da natureza, as ciências humanas e as linguagens, tá? Bem, então, o autoconhecimento, ele percorre alguns caminhos aí, gente. A autoconsciência, né? Então, o aluno, ele precisa construir um senso coerente de si mesmo, sendo capaz de compreender a perspectiva dos outros, identificar quando ela é diferente da sua, né? A autoestima, então, o aluno que sabe quais são os seus pontos fortes, que reconhece as suas fragilidades, né, de forma consciente e respeitosa,
enfrentando as pressões sociais que a gente acaba vivendo. A autoconfiança, né? Então, fazer uso dos seus saberes, fazer uso das suas habilidades, do seu conhecimento, né? Destrinchar aí o significado da palavra coragem, né? A palavra coragem, ela tem origem na palavra coração e na palavra agir. Então, você vai estar agindo com o seu coração, sabendo aí das suas atitudes positivas, sabendo das suas habilidades, né? Ele vai passar pelo equilíbrio emocional. O que eu penso a respeito de mim gera a minha emoção. Então, se eu penso que eu sou um fracasso, que eu não sou bom em nada, que ninguém gosta de mim, eu começo a levantar emoções de tristeza, de depressão, de isolamento, enfim, eu chego nesse tipo de comportamento. Mas quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, eu acabo trazendo para mim esse cuidado e esse equilíbrio emocional. Então, os cuidados com a saúde e o desenvolvimento físico. Então, assim, o porquê, né, de praticar algum exercício físico, o que é a afetividade, quais são as questões da sexualidade que estão ligadas às primeiras séries aí, relacionadas ao nível 2, né, relacionado às ciências da natureza, o que acontece nesse período da menarca, o que acontece com a menina que menstrua, quais são os cuidados que a gente tem que ter de higiene, de cuidados pessoais, de cuidados da saúde para uma gestação precoce ser evitada, o que acontece com o menino dentro dessa faixa etária, né? Parece que ainda a gente tem todos os holofotes voltados para as meninas nessa faixa etária, mas a gente tem que entender o que acontece com os meninos também. Então, as séries que estão, os professores que estão nessas séries, né, do Fundamental 2, precisam ficar atentos a este tipo de autoconhecimento, né, e a atenção plena e capacidade de reflexão. Então, eu errei, né, eu sou passível de erro, eu reflito aonde eu errei e eu vejo como que eu posso melhorar, né. Então, o autoconhecimento transita aí por esse tipo de caminho. Então, gente, eu deixei aqui para vocês alguns links que vocês podem pesquisar e ainda se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Vocês também receberão aí a tarefa, né? Lá também tem algumas dicas de podcasts, de livros, de outras fontes, outros lugares para vocês poderem visitar sobre esse assunto. E eu espero que a gente continue fazendo um bom trabalho e que a gente amadureça ao longo desse processo juntos, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês pelo e-mail. Um grande abraço.